essa máfia energética é o tempo inteiro. Como a gente faz para puxar energia? Tem aqueles que são, que eu chamo dos mendigos astrais, eles vão no pé da sua cama para puxar sua energia. Ali eles vão puxar, é um espírito que puxa só a sua. Ele não tem muito o que fazer. E tem os caras que são os empresários mesmo. Aí são os dominadores. É daí que vem a máfia energética. São esses caras que atacam a galera que está despertando consciência. Porque se você desperta a consciência, você passa a não vibrar mais um padrão específico de energia, que é essa energia de controle social, que seria você está deixando de dar dinheiro para o cara. Agora eu vou trazer uma pergunta que, na verdade, trouxe. O Wagner sempre fala dessa expressão obsessora que existe nesse planeta. Eu gostaria que você comentasse sobre essa expressão obsessora do planeta que chama-se boleto. O que acontece? Por acaso chega boleto para vocês aqui também? Chega aqui? Lá em casa chega sempre, eu sempre tenho essa dúvida, que isso é solar. No boleto é a diferença entre o menino e o homem na encarnação, né? Enquanto você não sabe o que não chega e não paga, a vida é mais ou menos... A vida tem um sentido diferente. Ela é difícil, mas na hora que chega o boleto, ela vira vida. E tem boleto... a maioria dos boletos tem dia e hora marcada, né? Não atrasa. Não atrasa, não. É impressionante. O boleto tem compromisso... Nossa, eu acredito que se um praticante de espiritualidade, de movimentos bioenergéticos fosse tão disciplinado quanto a chegada dos boletos, a iluminação estava muito próxima. Pois é. É um negócio difícil, ainda mais a gente falando da gente se mantendo no meio da espiritualidade, nesse meio entre a própria imaterialidade e o pé no chão que a gente tem que ter, né? Que não pode viajar demais, que as contas chegam. Agora, outra coisa interessante, eu estava conversando sobre você, porque várias pessoas vêm aqui e ficam elogiando, falam, nossa, o Saulo está numa hora que eu gostaria, numa área, né, que é de formação em medicina, que eu gostaria de seguir também, ter, nesse momento eu não estou nessa possibilidade. Várias vieram elogiar aqui, né, e falando sobre essa questão da espiritualidade. E muitos falam assim, nossa, você já imaginou o Saulo com desenvolvimento de clarividência e atendendo os pacientes com essa perspectiva, né, enxergar também as bioenergias e ajudar olha, dos 4 que comentou, 3 falou sobre essa possibilidade de clarividência sendo utilizado com... A gente já tem, né? Você tem a clarividência hoje em dia, eu até aumento mais. Existe uma coisa na medicina chamada ectoscopia. É assim como a pessoa entra, o médico ele é estudado a olhar a face, como que anda, como que está alguns padrões no rosto, se tem alguma marca, alguma mancha. Então, o médico ele estuda isso. Eu chamo isso um pouco de clarividência, só que a gente pode ir um pouco mais além, né? A pessoa, se você parar para pensar, nós temos uma observação sobre o comportamento das pessoas, mais ou menos. Eu acho que isso também vai entrar tanto a questão magnética, a questão de empatia, né? Porque às vezes você olha a pessoa por um outro ângulo, por uma outra visão, mas é uma oportunidade. Eu sempre pensei isso, desde a época que eu estava na música, que eu passei pela música, desenvolvedor de sistema, na área de TI e tal, eu pensei que essa seria eu espero conseguir, porque minha sensibilidade, por causa dos estudos, ela acaba sendo atrapalhada bastante, assim, nesse ciclo básico que eu tô assim, eu não tenho quase tempo para fazer muita coisa, assim, nem tempo, eu vou deitar, não faço técnico, vou deitar para dormir, velho. Aí sai do corpo lá, tal, mas eu não estou preocupado com experiência, eu estou preocupado em descansar para continuar estudando. Aí você passa a mudar, mas eu preciso eu tenho feito isso durante o dia, esse eixo, para continuar não perdendo essa parte da sensibilidade, é muito difícil, muito puxado, assim. Já que a gente entrou nessa questão das saídas do corpo, e você acabou de falar sobre a não prática ou a não fazer exercícios especialmente ligados à facilitação da experiência fora do corpo, essa facilidade de saída do corpo, ao seu ver, é uma facilidade física, fisiológica, ou existe algo também que pode ser uma herança de uma vida e de um trabalho de uma vida anterior? É físico, porque eu, no estudo até das questões do DNA, né, quando o DNA, você não tem ele, uma coisa funciona, ele abre porque você tem habilidade. Então isso vem de uma outra vida, com qualquer coisa que você faz. A gente percebe que tem algumas coisas na gente que é diferente. Tem gente que nasce, tem uma visão de perspectiva de desenho, que eu sou analfabeto do desenho, velho. Tem gente que tem sombreamento, criança já faz isso. De onde que vem isso, velho? E é impressionante. Então, tem algumas coisas que acontecem que vêm de fato de outras vidas, mas você pode começar a trabalhar. Se eu nunca começar a trabalhar a desenhar, eu nunca vou abrir em mim essa parte importante. Então, quando você começa a estudar uma coisa, isso que eu digo para as pessoas, mesmo que você tenha alguma dificuldade, você consegue vencer através do esforço.
é um esforço que não é um dia só, é uma vida de esforço. Porque você parar para pensar, você vai dormir todo dia. Então, todo dia você começa a trabalhar, começa a se esforçar. De repente, o que você daqui a 10 anos você vai perceber que você já está em outro patamar. Antigamente você não conseguia fazer lugar nenhum. Agora a sua dúvida é como é que eu faço para sair do quarto? Já está acordando dentro do quarto já. Mas não acordava, nem fazia nem isso. Porque já está conseguindo ficar lúcido dentro da aura. E esse é um processo que nunca mais vai ser esquecido. Na próxima vida, ela já vai novinha ter essa experiência, não consegue fugir mais. Uhum. Outro tema que a gente colocou o tema viagem astral e máfia energética. Então, existe uma máfia energética nos bastidores do invisível, é isso? A gente, interessante falar sobre isso, né? Que essa máfia está acontecendo aqui, eu sempre faço esse paralelo. Se você for para pensar, nós temos uma máfia sobre consumo, você tem toda uma estrutura para fazer você consumir. A comida tem cor vermelha, aí você vai ver as grandes empresas, McDonald's, cores são vermelhas. Você vai perceber que hoje em dia tem uma estrutura feita até para você consumir, como, por exemplo, o capitalismo faz todo um trabalho dentro, não estou reclamando do sistema estar nele, todo um trabalho dentro dos cookies, para você ver a coisa no Facebook, você vai ver no Instagram, você vai ver no seu e-mail, as propagandas estão acontecendo. Então tem uma estrutura de dominação, que é uma máfia super inteligente feita para você consumir e comprar alguma coisa. Esse princípio está acontecendo no mundo espiritual também. Tudo é energia. Só que lá, enquanto a energia aqui, a intenção é tirar seu dinheiro para fazer, para que continue consumindo, lá a intenção é tirar sua energia. Então existe alimentação, dardos, tudo é feito em cima de energia na troca. E como funciona o escambo? Tudo, e no mundo espiritual as coisas são feitas através de troca, interesses. Por exemplo, você tem um grupo espiritual que cuida de uma boate, ou de algumas, tem um grupo espiritual que cuida de motel, você tem um grupo espiritual que vai movimentar a energia em determinado lugar, ou aqueles que vão trabalhar especificamente tentando pegar uma massa energética, fazer, por exemplo, a energia do carnaval, voltada a sexo. Aquilo envolve uma energia. Essa energia ela é liberada em massa, direcionada para determinados grupos, em que eles quimicamente a alteram e usam isso para várias coisas. Lá no astral, o cara pode pegar um pão de queijo desse aqui e fazer. Só que ele não vai ter o gosto do pão de queijo, nem a sensação de saciamento que um pão de queijo físico dá. Uma pessoa, quando morre, ela conhece o pão de queijo, só um exemplo. Então, se ela morder isso aqui só tem um gosto de alguma massa, ou talvez nem gosto de nada. Como que faz para botar gosto aqui? Ele tem que passar quimicamente pelo corpo de uma pessoa, onde se retira a essência aí sim do gosto do pão de queijo, alguma coisa, e aí ele pode não ser isso. Eu posso, por exemplo, dar uma energia negativa que eu sinta, isso é denso, se mantém na frequência, é retirado de mim e feito uma essência específica para dar gosto ao pão de queijo. Então, existem restaurantes feitos por escambo lá. Um grupo espiritual que cuida de restaurantes. Então, e não é só restaurante físico, você sai no umbral, senta no lugar e come uma picanha com gosto de picanha. Você acha que a gosto veio da onde? Da gente, velho. Eles fazem uma química impressionante. Isso está acontecendo aqui também. Eu tenho todo um estudo em cima de... Só que os seres que estão de lá, eles querem sentir os mesmos prazeres que sentiam enquanto no corpo. Não dá mais para ser assim. Lá as coisas num plano espiritual superior, tem outros, são até melhores que aqui. Só que não são os mesmos. Como eles estão na frequência de aprisionamento, essa máfia energética é o tempo inteiro. Como a gente faz para puxar energia? Tem aqueles que são, que eu chamo dos mendigos astrais, que eles vão no pé da sua cama para puxar sua energia. Ali eles vão puxar, é um espírito que puxa só a sua. Ele não tem muito o que fazer. E tem os caras que são os empresários mesmo. Aí são os dominadores. É daí que vem a máfia energética. São esses caras que atacam a galera que está despertando consciência. Porque se você desperta a consciência, você passa a não vibrar mais um padrão específico de energia, que essa é a energia de controle social, que seria você estar deixando de dar dinheiro para os caras. E é aí que vem o ataque. O ataque vem, precisamos parar essas pessoas. Uhum. Eu vou fazer um paralelo, porque tem o nosso lar. E lá nos hospitais, nos assistenciais, não tem a picanha. Não teve. Tem... Você lembra que no nosso lar, no livro, teve uma época em que eles comiam de tudo dentro, até porque o nosso lar fica no umbral. Mas eles fizeram um trabalho de readaptação, tanto que foram expulsos os espíritos que não estavam mais acompanhando o princípio. É como se fosse aqui. Nós vamos mudar o momento aqui, ó. Pessoal, vamos ter que melhorar a alimentação. Imagina se a gente faz isso na Terra aqui. Ninguém come carne mais, ia ter guerra. Ia ser um para cima do outro, um jogando brócolis no outro jogando picanha.
Couve. Ninguém assim, né? Então isso aconteceu no nível de consciência muito próximo que a gente, só que em 1900, 1800 e pouco. Era antes de 1935. Porque não, foi bem antes. Isso foi aconteceu. antes. Isso foi 1800 alguma coisa. Porque o livro é de 40 e... a história do nosso lar aconteceu nos anos 30, mais ou menos. 30 e pouco. Então foi antes que dessa mudança. Foi o desencarne do Carlos Chagas. Que acabou de falar o codinome do André Luiz. Eu estudei bastante ele aqui por causa das doenças, né? Estuda da doença de Chagas, foi o nome dele. Que legal nessa conexão. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.